Gente, está chegando o áudio, então agora vamos prosseguir sem chiadas, tá bom? Então, olha só, como eu disse a vocês, o tema dessa nossa live, sem sombra de dúvidas, é um tema que pode mexer com você. Por que mexer com você? Você vai perceber por que você tem certas dificuldades em chegar onde você quer chegar. Por que você tem certas dificuldades em ter um controle, seja ele alimentar, um controle para uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Então, iremos conversar sobre recompensa imediata, ok? Que tem muito a ver com o sistema emocional, e recompensa tardia, que tem tudo a ver com o sistema racional. E aí nós conversaremos sobre como é que acontece essa dualidade, e esse então é o assunto dessa nossa live. Gente, olha só, inúmeras pesquisas afirmam que o nosso cérebro, ele é formado por uma parte que é mais emocional, e não tem a ver lado esquerdo e lado direito não, hein? Por favor. Mas nós temos uma parte do nosso cérebro que ela é mais emocional e temos uma parte, um sistema do nosso cérebro que ele é muito mais racional. Qual é a parte emocional? Esta parte anterior aqui do cérebro, essa parte de baixo, que nós temos aqui o tronco encefálico e o sistema límbico. O sistema límbico, essa parte aqui de baixo, é o sistema emocional. O sistema racional é aqui, ó, o pré-frontal, é o neocórtex do pré-frontal, essa parte aqui da frente, tá bom? Então, só para vocês já irem se localizando aí, para a gente ter em mente, né, como é que é o funcionamento de um cérebro. Então, nós temos uma parte que é mais responsável por todo o sistema emocional e temos uma outra parte que é mais responsável por todo o sistema racional. Não quer dizer que existem pessoas que só têm um lado funcionando ou outro. O cérebro, quando, por exemplo, você sente uma emoção, o cérebro inteiro funciona. Todo o seu cérebro, 100% do teu cérebro, ele entra em funcionamento. Não quer dizer que tem uma área que funciona e tem uma outra área que não funciona. Não é assim. Agora, quem é que dá o estopim inicial? Quem é que está comandando? Ora, é o sistema emocional. Ora, é o sistema racional. Quando é o sistema emocional? É o sistema límbico, essa parte anterior aqui embaixo, ok? Alguns especialistas chamam de cérebro reptiliano, porque é um cérebro mais antigo, uma partezinha mais primitiva do nosso cérebro. E depois, nós temos essa parte aqui da frente, o pré-frontal, ok? Que é responsável pela razão. Quando você para e você toma uma decisão racional, esta parte do seu cérebro é que deu o comando inicial e ela sempre vai ficar mais acesa. Quando você, por exemplo, tem uma ação impulsiva, não é essa parte aqui que fica mais acesa, é esta parte aqui de baixo, é o seu sistema emocional. Então, olha só, acontece que o cérebro emocional, o sistema límbico, essa parte aqui, ele responde com muito mais velocidade, mesmo que suas respostas sejam menos precisas. E por quê? Porque não passa pela análise racional. Então, esse sistema emocional, o sistema límbico, é o sistema mais primitivo, é o sistema de defesa, ok? É o lado impulsivo. Então, sempre que nós temos uma necessidade de uma decisão mais rápida, usualmente, essa parte é o sistema emocional que toma a dianteira. Por exemplo, quantas pessoas aqui já não pensaram assim mesmo? Olha, se determinada coisa acontecer, eu vou fazer assim, assim, assado. Quando chega na hora, faz tudo ao contrário. E por quê? Porque esta parte mais primitiva do cérebro que toma a dianteira e toma conta de todo o comportamento. Essa parte, quando ela toma a dianteira e é acionada, é uma reação do cérebro a um possível perigo percebido. Então, tem aqui um acontecimento. Esta parte anterior, que está envolta ali, as emoções são comandadas por essa parte de maneira prioritária, elas tomam a dianteira sempre que eu preciso tomar uma decisão mais rápida, impulsiva. Então, esta parte lê um acontecimento como se fosse um perigo. E aí soa um tipo de aviso, um alerta que o nosso corpo emite. E neste momento que o nosso corpo emite um alerta de que algo não está bem,
que existe um perigo percebido, seja um perigo real ou um perigo não real, não importa. Ele avisa. Nesse momento, você precisa tomar a dianteira, isto é, o sistema racional precisa tomar a dianteira e permitir que o sistema emocional deixe apenas um aviso. Se isso não acontecer, as emoções irão te guiar sempre. E você será considerado uma pessoa completamente impulsiva, uma pessoa que tem dificuldade de alcançar aquilo que quer, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, uma pessoa que tem dificuldade de emagrecimento, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, em ter uma qualidade de vida melhor, porque tem dificuldade de ir à academia, comece e para. Por que isso acontece? Porque esta parte mais primitiva do cérebro, que é todo o sistema límbico, ele exige uma recompensa imediata. Pergunta a você, quando eu estou num processo de emagrecimento, eu tenho uma recompensa imediata? Não, a recompensa é mais tardia. Por isso que eu preciso fazer com que esta parte mais racional do meu cérebro, que é o córtex, ok? Essa parte, o córtex pré-frontal, que ele assume a dianteira em alguns momentos da minha vida. Então é mais ou menos sobre isso que nós iremos falar hoje nesta live. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Se a partir daquilo que eu já falei tiver alguma dúvida, coloque aqui, por favor, tá bom? E aí? Vamos ver aqui. Boa noite, áudio e vídeo ok, a Tânia falou, legal. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta disso que eu trouxe até agora, coloque aqui, por favor, tá bom? Porque aí eu já respondo estas dúvidas ou perguntas, caso tenha, e já prossigo com o conteúdo. Ó, se você não compartilhou, compartilhe, viu, gente? Ó, o Anderson tá falando de Indaiatuba, São Paulo. Seja bem-vindo, Anderson. Que bacana. Renata, de São Paulo. Já falei, André, de Santo André. Muito bacana, gente. Ó, se tiver pergunta, vocês coloquem aqui, aí vocês me ajudam, tá bom? Se tiver alguma pergunta, aparecer alguma pergunta, porque aqui, ao menos nesse momento, não apareceu. E se você está gostando, bota coraçãozinho aí. E por quê? Quando você coloca coraçãozinho, essa live com muito mais facilidade vai aparecer no feed de notícia dos teus amigos, tá bom? E de repente eles podem também ter a curiosidade de entrar nessa live, porque se você tá, deve ser coisa boa, né? Gente, então olha só. Até agora falamos do funcionamento do sistema emocional e do sistema racional. Então vamos lá. Apareceu um perigo. O meu sistema emocional, que é essa parte anterior, abaixo do meu cérebro, faz uma leitura. Existe parece, olha, um carocinho de nada, chamado amígdala. Tá? Não são as amígdalas aqui, não. Ok? Lá no miolinho do seu cérebro, no miolo do sistema límbico, tem lá a amígdala cerebral. O que ela faz? Ela mede o risco. Por exemplo, ela fala, isso aqui é um risco 1, risco 2 ou um risco 3. Ela mede. Se for um risco muito importante, ela toma a dianteira sem te consultar. Então, todo o seu sistema impulsivo, quase animalesco, toma a dianteira e o seu sistema racional não vai nem ficar sabendo, tá? Agora, se ela mede que é um perigo médio, pode ser que ela te avise, ela te consulta. E aí é nesse momento que você tem a possibilidade de permitir com que a razão assuma a dianteira. Então, a amígdala cerebral mediu o risco, mede a catástrofe, ok? Ela manda uma mensagenzinha para uma outra área do cérebro chamada hipotálamo. Então, manda lá para o hipotálamo, que fica do meio para frente do cérebro, num giro assim. O hipotálamo, ele é um grande operacionalizador do estresse. Então, quando a amígdala avisa para ele vai se organizar todo, vai mandar a mensagem pelas fibras simpáticas do nosso cérebro para para diversos locais do nosso corpo e de maneira especial para as glândulas sudoríparas e para as glândulas renais. Então você vai começar a suar pra caramba e você vai começar a fabricar adrenalina, porque essa mensagem foi enviada para as glândulas suprarrenais, ok? As glândulas suprarrenais, imagine uma berinjela. Tem o chapéuzinho da berinjela? Então é isso. É como se fosse uma glândulazinha que fica acima dos nossos rins. Então, acima dos rins, fica as glândulas suprarrenais, que elas são encarregadas de fabricar adrenalina.
a amígdala leu, mandou uma mensagem pelo hipotálamo mediu e mandou uma mensagem para as glândulas suprarrenais, elas vão produzir muita adrenalina. Essa adrenalina, quando entra na sua corrente sanguínea, o coração dispara, bombeando mais sangue para o corpo todo, você vai suar. O fato de você suar é uma tentativa do corpo de baixar a sua temperatura, porque a sua temperatura aumenta demais, a sua respiração fica mais ofegante, a hipófise, é uma outra partezinha do cérebro, ela começa a produzir cortisol. E o grande problema é que o cortisol ele baixa o teu sistema de defesa. Então, pessoas que vivem o tempo todo apenas em respostas emocionais são pessoas que têm uma probabilidade muito maior de ficar doente. E por quê? Porque a hipófise produz uma quantidade muito grande de cortisol e baixa imunidade. E aí, isso está acontecendo contigo? Sim ou não? Se está acontecendo, coloca aí. Se isso já aconteceu com você, coloca aí. Se você já percebeu que quando você fica ali num estado muito emocional e muito impulsivo, se você tende a ter mais doenças, tá? Se isso está acontecendo, se já aconteceu com você, coloca aí só para eu saber, tá bom? E para você compartilhar um pouco com as pessoas. Então, se você está entrando agora, estou vendo que tem algumas pessoas entrando, entrou, curtiu, compartilhou, para que mais pessoas também assistam depois essa live, tá bom? Gente, tá tudo bem até agora? Tá? Responda aí para mim, por favor. Deixa eu sair aqui e entrar de novo, para ver se eu consigo acompanhar melhor aquilo que vocês estão colocando, tá? Oi, Kélcia, tudo bem? E o nervosismo tem a ver? Claro, Mariana, claro. A gente vai dar algumas dicas para a gente administrar um pouco melhor aí esse sistema. Porque, veja, se eu me dou sempre ao luxo de permitir que o meu sistema emocional me governe, é óbvio, primeiro que eu vou ficar muito mais doente, muito mais suscetível, vou fazer muito mais coisas que eu não queria fazer, eu faço, depois me arrependo. Então, a gente vai controlar, assim, o Tadeu colocou, como podemos, então, controlar melhor estas emoções? Tadeu, vou dar no mínimo 5 dicas daqui a pouco, tá? Então, vou falar um pouquinho mais como funcionam as nossas emoções. Então, até agora nós vimos, resumindo, que nós temos 2 sistemas. Nós temos o sistema anterior, que é o sistema mais emocional. Nós temos o sistema aqui, o pré-frontal, que é o sistema mais racional. Como defesa do corpo humano, né, ao longo dos séculos, aí, dezenas, centenas e milhares de anos, nós fomos utilizando muito mais o sistema emocional, porque ele é muito mais rápido. Então, para a sobrevivência, ele é muito mais rápido. Agora, na atualidade, se usarmos demais esse sistema, a gente vai se ferrar para valer, tá? Então, nós falamos como funciona e eu falei de maneira especial, pessoas que têm sempre uma decisão mais ligada a questões emocionais, o sistema emocional está falando mais alto, são pessoas que tendem a ficar mais doentes, tá? Gente, olha só. Eu quero compartilhar com vocês que, segundo diversas pesquisas, que nós estamos entrando em contato sobre esse assunto, o nosso comportamento, o comportamento do ser humano, não importa onde seja, seja no trabalho, seja na família, ele é regido, então, por 2 sistemas cerebrais. Não é que nós temos 2 cérebros, mas temos 2 áreas específicas do nosso cérebro. Essa parte que eu falei, que é a parte mais emocional, ela é chamada de bottom-up, que quer dizer de baixo para cima. E nós temos o sistema racional, que é chamada de top-down, que é de cima para baixo. Então, se você imaginar a cabeça de cima para baixo, é o sistema racional controlando o sistema emocional. De baixo para cima, é o sistema emocional controlando o sistema racional. Então, top, down, de cima para baixo. Ou, de baixo para cima, bottom up, de baixo para cima. O sistema bottom up, ele é o sistema ascendente, de baixo para cima. E ele é responsável pelas emoções e domina nossos comportamentos de origem emocional, visando o quê? Recompensa imediata. Já aconteceu de você chegar em casa com fome e se tornar quase um dragãozão mesmo, comer tudo que vê pela frente?
Abre o armário, come doce, abre a geladeira, come salgado, vai no armário, come doce de novo, vai comendo. Qual é o sistema que está funcionando? É o de cima para baixo ou de baixo para cima? É claro, é o de baixo para cima, ok? Bottom up. Emoção que está sobrepugindo a razão, está comandando o sistema racional, está ocupando a dianteira, tá bom? Então, a Andréa Romani, ela trabalha um pouco nessa área, né, Andréa? Ó, a Andréa colocou assim, o controle das crises de ansiedade exige muito essa percepção do emocional e do racional. Verdade, Andréa. E a Andréa trabalha também com questão de emagrecimento, né, de maneira especial, aí com pessoas que farão cirurgias bariátricas. E, gente, para pessoas que têm transtorno alimentar, só o fato de saber que isso existe, a pessoa tem muito mais chances, muito mais chances de conseguir controlar tudo isso, tá bom? Então, se você tá se percebendo aí, então fique comigo que eu vou dar no mínimo 5 super dicas daqui a pouquinho, tá bom? Ó, então nós já vimos que existe o sistema de cima para baixo, que é o bottom up, e o sistema de baixo para cima, que é o bottom up, e o sistema de cima para baixo, que é o top down, de cima para baixo. Quando o sistema top down ou o sistema descendente, de cima para baixo, esse sistema ele é responsável pela razão e ele domina, ok? Esse sistema domina os comportamentos de origem racional. Então, todo comportamento que você tem de origem racional que visa uma recompensa tardia, quem está agindo é esse sistema de cima para baixo, ok? Por exemplo, você decide que você precisa de melhorar sua vida financeira. Você decide, eu preciso melhorar minha vida financeira. Se o sistema top-down, de cima para baixo, de cima para baixo, razão para emoção, se ele não for acionado, você não vai conseguir se planejar financeiramente. Tá? Por exemplo, eu queria muito comprar isso, aquilo, outro. Se o sistema top-down é acionado, a razão comanda a emoção. Agora, se o sistema de baixo para cima, bottom-up, se ele está comandando, você não vai conseguir controlar e você vai comprar. Aí você pode até desenvolver uma compulsão. Então, toda vez que eu consigo, pela minha razão, controlar o meu sistema emocional, eu estou visando uma recompensa tardia, ok? Então, vou juntar dinheiro, bom planejamento financeiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Então, a recompensa vai demorar um pouquinho. Agora, e comprar aquele negócio que custa um dinheiro que você já tem? A recompensa é imediata, é o sistema emocional. Quando a pessoa não consegue controlar os impulsos dela, por exemplo, impulsos alimentares, mais uma vez eu vou dar como dica. O sistema que está controlando, qual é? De cima para baixo ou de baixo para cima? Qual é? É de baixo para cima, perfeito. Isto é, as emoções está ocupando o lugar de uma decisão que é racional. Ó, eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Que é o nome desse cara, Phineas Gage. Não sei se você já ouviu falar nele, tá? O Phineas Gage, ele foi um funcionário, tá? Que ele teve um acidente muito grave, que um flanco entrou na cabeça dele, na parte superior, e transpassou o cérebro dele. Transpassou o cérebro. Ele perdeu todo o sistema top-down, isto é, o sistema do pré-frontal, aquilo que equivale ao sistema de planejamento. Então ele perdeu esta parte do cérebro. Ó, vê uma outra imagem aí. A imagem 2. Então você está vendo a 1, agora você vai ver a imagem 2, que é uma imagem que imita aí um pouco, tá vendo? Olha só. Olha o que aconteceu com o cérebro dele. Ele perdeu, então, parte do cérebro que é responsável pelo sistema top-down, isto é, o sistema racional, de cima para baixo. Ele perdeu massa aí. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Esse cara, o Phineas Gage, ele deixou de se comprometer com coisas cotidianas. Ele não conseguiu mais se organizar em relação ao trabalho. Era uma pessoa super comprometida. Não conseguiu se organizar mais em nada. E por quê?
ele passou a agir somente através do sistema emocional, tá? Ele perdeu esta parte do sistema top-down, então a razão não controlava mais o sistema emocional. Ele mudou completamente a personalidade dele, agindo 100% do tempo de forma emocional. Então ele não media mais consequências, se tornou uma pessoa impulsiva. Agora eu pergunto para você, tem gente que tem o top-down, isto é preservada essa área do cérebro, mas a pessoa não usa. Então a mesma coisa que não tivesse, tá bom? Então essa pessoa realmente ela perdeu o top-down, esse sistema aí mais racional, ligado ao planejamento. Olha só. Nós podemos perceber claramente, porque sempre que isso acontece, sempre que o sistema de baixo para cima toma a dianteira, o prazer é imediato, a recompensa é imediata. Agora, de novo vou trazer para o lado da comida, tá? Que é uma forma muito fácil da gente compreender. Então, toda vez que o alimento nos causa esta sensação e eu percebo que eu estou perdendo a minha área racional, é o sistema de baixo para cima que está controlando, então, a razão. E aí, eu quero somente a recompensa imediata, e quanto mais melhor, Aí você pode perguntar assim, puxa vida, César, e agora? O que fazer então? E se eu sou esse caso aí que eu estou percebendo que o meu sistema top-down está fraco, isto é, a minha razão não está comandando nada nas minhas emoções. O que eu faço? Primeiro, para que você consiga controlar o seu comportamento, demos o exemplo lá de transtorno alimentar. Então, para você conseguir controlar seu comportamento e emagrecer, é necessário, então, ativar esse sistema top-down, esse sistema de cima para baixo. Então é preciso que, na maior parte das vezes, você tenha muito bem claro na sua mente que a recompensa tardia ela é muito melhor do que a recompensa momentânea. Tá? Existe até uma fórmula que diz isso. No início nós temos ali sofrimento, mas a partir do momento que eu passo isso, o retorno é muito maior. Então, o grande segredo de tudo isso é dar muito mais valor à recompensa tardia. Como é que eu faço para dar valor a essa recompensa tardia? Eu preciso ter claro o que é que eu vou ganhar se eu permitir que, neste momento, a minha área racional tome a dianteira. Agora, o que eu indico também? Você precisa ter muito claro e pensar sobre o que você vai perder se você permitir que o seu sistema emocional te governe. O que você perde? E o que você ganha? O que eu ganho permitindo que essa área responsável pelo planejamento tome a dianteira? O que eu ganho? E o que eu perco se eu permitir que o meu sistema emocional tome a dianteira sempre? Isso é, devemos resistir ao alimento inadequado, por exemplo. Porque se eu resistir ao alimento inadequado, eu vou emagrecer. Se eu emagrecer, eu terei muito mais saúde, eu terei autoestima, eu terei qualidade de vida. E isso deve acontecer na maioria das suas decisões alimentares. Se talvez o teu foco aí realmente é essa questão alimentar. Agora, como é que eu posso fazer para iniciar a ativação desta área do cérebro, top-down? Como é que eu posso fazer para iniciar de verdade e prestando atenção? Simples. De novo, exemplo da alimentação. Antes de você comer qualquer alimento, pense o seguinte. Por que eu estou comendo isto? Pergunte a si mesmo, por que eu estou comendo? Qual é a recompensa imediata que esse alimento está me fornecendo? Ou, qual é a recompensa imediata? Qual é a recompensa tardia que esse alimento também vai oferecer para a minha vida? Se eu estou comendo uma coisa que eu não gosto muito, por exemplo, eu preciso me perguntar qual é a recompensa tardia que eu vou alcançar com ele. Se eu estiver comendo um alimento, estiver prestes a comer algo que eu sei que não é adequado, eu preciso me perguntar qual é a recompensa imediata que eu quero. Agora,
Não posso fazer perguntas fracas. Tem gente que faz pergunta do gênero: eu não vou comer porque se eu comer eu vou engordar. Você vai comer. Você vai comer. Eu não vou comer porque se eu comer eu vou ficar diabético. Você vai comer. Os seus questionamentos próprios precisam ter um apelo emocional. E me entendam. Olha só, qual é o sistema que está funcionando? De baixo para cima, sistema emocional. Então eu preciso fazer perguntas a mim mesmo, e essas perguntas têm que ter um apelo imenso emocional. Exemplo: puxa vida, se eu me olhar no espelho amanhã, eu vou me amar ou vou me odiar? Porque normalmente as decisões que você toma pelo sistema emocional, você se arrepende rápido. É ou não é? Então pergunte a si mesmo naquele momento: se eu me olhar no espelho à tarde ou amanhã, eu vou me amar ou vou me odiar? Eu vou continuar a ter dificuldade com as roupas quando eu comprar? Será que eu vou me alimentar disso agora? Eu vou ter facilidade para usar a roupa que eu quero ou vou ter dificuldade? Quando você engloba a questão social de aprovação, a chance também é muito grande de você tomar a dianteira pelo sistema racional. Gente, vou fazer um resumo desse negócio do top-down e do bottom-up. Top-down, ok? De baixo para cima, tá? Desculpa, de cima para baixo. Top, de topo, down, de declínio, né? De baixar. Top-down, de cima para baixo. É descendente. É a razão e os pensamentos que vão influenciar no comportamento. É o sistema de recompensa tardia. É o planejamento financeiro para comprar uma casa. E isso é o segredo de alcançar qualquer meta. Como é que eu faço isso? Eu tenho que perceber que para eu ter uma recompensa muito maior tardia, eu posso ter recompensas momentâneas. Uma recompensa momentânea é saber que a roupa que eu quero vai entrar. Simples. Então, eu preciso ter muito isso claro. Quando eu não tenho esse sistema claro, o que eu tenho então? Eu tenho o bottom-up, que é o sistema de baixo para cima. Tá? É o sistema ascendente de baixo para cima, que as emoções comandam os sentimentos e prazeres e aí vai comandar o meu comportamento de baixo para cima. É um sistema mais primitivo, é um sistema mais inconsciente, é a busca da recompensa imediata, é o sistema emocional. Esse sistema deu o estupim ali, soou o alarme, o sistema de cima para baixo, top-down, tem que assumir a dianteira. Qual é a recompensa imediata e tardia que você terá, por exemplo, em não comer aquela comida que é inadequada para você? Então, se você tem claro isso, você consegue com facilidade, com mais facilidade, assumir a dianteira do seu racional e não permitir que o seu sistema emocional fale por você ou assume suas decisões na maior parte do tempo. Os especialistas ainda dizem, né, eles chegaram à seguinte descoberta, de que esses dois sistemas que nós estamos falando, claro, né, através de diversos estudos, utilizando principalmente, gente, algumas técnicas de ressonância magnética, eles descobriram que algumas estruturas do cérebro, como o exemplo que eu dei, a amígdala não é esta, é uma partezinha do cérebro interna lá dentro. Quando a amígdala estava diretamente, quando ela recebia uma concentração maior, quando ela acendia no exame de imagem, ela estava associada diretamente com o processamento de informações emocionais. Então foi aí que descobriram que eu consigo modificar qual é o sistema que vai tomar a dianteira na escolha de um comportamento. Além disso, essa amígdala, essa partezinha ali do cérebro, ela não está sozinha. Ela está aliada com outras áreas do cérebro. Por exemplo, o núcleo accumbens, que é uma outra partezinha também do cérebro que é responsável pelo prazer imediato. Por exemplo, pessoa que usa cocaína, essa área do cérebro, a amígdala, o núcleo accumbens e o córtex insular, que é da ínsula, essas três áreas ficam acesas, pedindo a recompensa imediata, Eu não sei se vocês sabem que quando você usa açúcar e quando você usa glúten, é a mesma coisa. Pessoas que são viciadas em açúcares, em doces, a área do cérebro que acende é a mesma daquela que usa cocaína. Tá? Para você ver o quão o cérebro pode ser dependente de açúcar.
Então, é essa parte emocional que está tomando a dianteira. Aí eu pergunto, essa parte é forte ou não é? Quantas pessoas você conhece que tem sérias dificuldades em conter o próprio vício? Porque essa parte inferior está assumindo a parte superior. E em se tratando de drogas, você tem aí algumas questões muito piores. E por quê? Porque diversas drogas matam neurônios. Então você tem mais dificuldades em fazer com que esses sistemas se conversem melhor, né? Um converse melhor com o outro. Então, olha só, um grande resumo. Se você tem uma decisão emocional, você precisa assumir a dianteira através da razão. Por quê? Porque no ser humano, esse sistema cortical, que é responsável pelo processamento das consequências a longo prazo, que é essa área aqui mais específica, o pré-frontal, quando esse sistema é acionado, quando usamos o nosso raciocínio, essa área do cérebro pré-frontal está avaliando todas as possíveis alternativas e as consequências. Então, quando você planeja algo, você pensa alternativa e consequência, é essa parte aqui. Por outro lado, nosso sistema límbico, que é esse sistema emocional, bottom-up, a região do processamento emocional do nosso cérebro. Quando ele controla as decisões de curto prazo, a nossa defesa, normalmente, nós não temos bons resultados. Nós temos impulsividade. É óbvio que ninguém consegue controlar o tempo todo. Agora, a grande questão é que existem pessoas que não controlam tempo nenhum. Em nenhum momento o sistema racional toma a dianteira. Agora, como as respostas emocionais em geral elas são mais automáticas, o fato das pessoas não saberem que isso existe, vai no fluxo, né? Deixa a vida me levar, e é esse sistema que está levando e de repente você pode chegar no lugar que você não quer chegar, né? Mas você se permitiu. Então, em grande parte dos casos, decidimos pelo prazer imediato, nos esquecemos do futuro, é o que acontece na maioria das vezes, então, quando agimos de forma impulsiva. E aí, o que acontece? O nosso sistema racional está sendo pouquíssimo utilizado. Então, é hora da gente perceber e saber que isso existe e começar a usar. Gente, um exemplo muito famoso disso tudo que eu estou trazendo agora foi um famoso teste, conhecido como teste do marshmallow. Então, como que aconteceu isso? Neste teste, algumas crianças de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, são colocadas em uma sala completamente isolada. E à frente dela é colocado um marshmallow. E aí a pessoa que dá a instrução fala assim para a criança: se você esperar 15 minutos e não comer este, em 15 minutos eu voltarei aqui e eu te trarei mais um. Então você vai ter 2 marshmallows para você comer. O que está sendo avaliado aí? Sistema emocional tomou a dianteira ou sistema racional? Aquela que não comeu, o sistema racional tomou a dianteira. Aquela que comeu imediatamente, sistema emocional tomou a dianteira. Dá uma olhadinha no vídeo aí, para você saber melhor aquilo que eu estou falando. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ok, gente, você viu? Muito bacana foi o último, né? Que ele segurou. Na hora que ela trouxe o segundo, ele pegou os dois e enfiou na boca. Gente, é uma noção muito clara desses dois sistemas. Agora, tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Esse teste do marshmallow foi feito numa grande universidade nos Estados Unidos em 1960, ok? E, inclusive, o Walter Mischel, ele escreveu um livro que fala exatamente desse estudo que ele realizou lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi feito com crianças de média de 4 anos, de 4 a 6 anos. E aí, aquilo que poucas pessoas sabem é o que aconteceu depois. Esse estudo dele terminou no ano de 2006. Começou em 1960 e terminou no ano de 2006, isto é, acompanhando estas crianças até neste ano. E o que ele percebeu? Aquelas crianças que o sistema top-down, isto é, o sistema racional, comandava o sistema emocional com mais frequência, isto é, ele conseguiu segurar ali, mesmo ali pegando uns pedacinhos, né? O Alexander estava lembrando de um episódio lá do Chaves, que ele estava querendo comer o bolo por baixo, né? Então ele pegava um pedacinho, mas segurou. Conseguiu segurar e ganhou 2. Estas crianças que seguraram o sistema emocional, neste teste, foram crianças que mais tarde se tornaram pessoas com muito mais sucesso, com muito mais saúde, pessoas muito mais equilibradas e que viveram muito mais tempo. E aí, vale a pena treinar ou não? Gente, se tiver perguntas, vou responder uma aqui da... Oi, Cida! A Cida é minha aluna aqui da pós em MBA em gestão, administração de recursos humanos. Seja bem-vinda, Cida. Ela colocou aqui que está aprendendo muito. É sempre assim, Cida. Eu acho que precisamos dar o melhor que a gente tem para os outros, independente de onde, de quando. Então, conte sempre com o meu melhor. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, deixa eu ver se eu acho. Cadê? Se isso serve... palestrante Leonardo Barros, seja muito bem-vindo, meu querido. Quanto tempo, hein? Bora se encontrar aí para a gente falar de coisas boas. Cadê? Deixa eu ver. Eu não sei quem perguntou alguma coisa relacionada à depressão. Deixa eu ver. Enfim, não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta.
Se a depressão se encaixa nisso. Quem fez a pergunta? Keila. A Keila. Keila, o que acontece? A depressão é um processo muito mais amplo, ok? Muito mais amplo. E tem diversas possibilidades. Por exemplo, tem pessoas que têm sintomas depressivos por conta de falta de vitamina D. Tem pessoa que tem problema depressivo porque não se alimenta direito e o intestino fabrica pouca serotonina. Que 90-95% da serotonina é fabricada no intestino. Então, é um mundo de possibilidades. Agora, quando isso tudo está acontecendo, o sistema racional da pessoa depressiva, ele fica mais inibido, ok? É como se a pessoa que estivesse num processo de depressão, ela se fechasse toda. E aí, ela começa a repensar e ficar presa somente nas questões do passado, e de maneira especial, questões que envolveram muitas emoções. Então, nós temos uma pequena inibição do sistema racional. Agora, nesse processo aqui, não tem uma ligação muito direta. É uma consequência, ok? Esse processo aqui que estamos trazendo está muito mais ligado às compulsões, obsessões, impulsividades, ok? Transtornos seja de diversos, né? De maneira especial aqui o transtorno alimentar. Agora, é muito importante que, não sei se é com você ou se é outra pessoa que está passando por esse processo, de ter uma visão holística da depressão. Depressão, tudo está envolvido o sistema hormonal, e precisa prestar atenção nisso. Está envolvido a questão de toda a química do corpo, além disso a alimentação. Enfim, então a coisa é muito mais complexa, ok? Quando a gente está falando em depressão. Eu tive uma live que eu fiz, depois é só procurar aqui mesmo no Insight, Instituto, aqui na fanpage. Eu fiz com o psicólogo Rodrigo e aí nós conversamos bastante sobre esse assunto, tá? Então dá uma olhadinha depois. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui uma mensagem box que eu respondo, tá bom? Gente, tem mais perguntas sobre isso que nós vimos até agora? Vou fechar aqui e entrar de novo, porque aí dá uma atualizada. Enfim. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, o Tadeu falou. É bem por aí, viu, Tadeu? Agora, não é que somente o fato de eu ficar preso no passado eu desenvolva um processo depressivo, né? O processo depressivo, mais uma vez, insisto, ele é um acontecimento que invade todo o ser humano, tá? Todos os vieses, todas as áreas do ser humano é envolvido num processo depressivo. Agora, óbvio, eu consigo contribuir para eu sair desse ciclo depressivo, óbvio, pensando muito mais no meu presente e no meu futuro. Se eu ficar preso no passado, eu terei muito mais chance de ficar nesse processo aí e muito mais passivo diante de tudo isso, tá bom? Gente, eu acho que esse videozinho ilustrou muita coisa daquilo que eu queria compartilhar com vocês e, claro, acima de tudo, é saber que eu preciso fazer com que meu sistema racional tome a dianteira em minha vida muitas vezes. Agora, legal. Como é que eu faço para isso acontecer? Eu darei agora algumas dicas, ok? E essas dicas vai permitir que o sistema top-down tome a dianteira. Agora, você precisa de cumprir essas dicas que eu vou dar. São coisas simples. Agora, preciso treinar. Treinar quando? Fora do foco de ação. Não adianta, quando você estiver ali prestes a agir de forma impulsiva, você falar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não resolve. Você precisa treinar quando você estiver bem. Aliás, todas as técnicas de psicologia e de outros saberes também, voltado ao conhecimento humano, você precisa treinar fora do foco de ação. Por quê? Porque aí você desenvolve habilidade, você torna aquilo um hábito. E aí, desenvolvendo habilidade, tornando isso um hábito, quando você estiver no foco de tensão, aí é muito mais fácil para você utilizar essas técnicas, tá bom? Gente, primeira técnica e dica simples. É tudo muito simples aquilo que eu vou trazer para vocês, mas eu garanto, se você praticar, você terá muito mais chance de permitir que o top-down, sistema racional, assuma a dianteira na tua vida. Pare e refocalize. Muitas vezes o que falta é falta de foco.
falta de foco, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade no foco. Então, olha só, é fácil ser carregado pelas emoções e reagir de modo indesejado. A gente fala, bateu, levou, né? Deu, tomou. Caso sinta que você está agindo bastante assim, volte no foco anterior. Como é que eu faço para voltar no foco anterior? Então, caso você sinta que está entrando aí numa espiral de reações incontroláveis, emotivas, afaste-se do que está acontecendo, ok? Afaste-se do ocorrido, foque nas suas sensações físicas. Olhe para dentro de você. Toda vez que você olha para dentro de você, a sua atenção volta-se para dentro e usualmente a ansiedade baixa. Por quê? Porque você está distraindo a mente e dando um foco diferente. O que é hipnose? É exatamente isso. Então, quando você perceber que você está entrando num ciclo incontrolável, impulsivo, pare e olhe para dentro de você mesmo. Imagine seu coração batendo, imagine o oxigênio entrando aqui pela sua narina, entrando dentro do teu corpo, sinta a sua pele, verifique se você está suando. O fato de você olhar para dentro de você mesmo, você já vai baixar a sua ansiedade. Segunda dica, nesse processo, respire melhor, controle a sua respiração. Se você não conhece ainda, pesquise depois respiração diafragmática. É a respiração que o bebezinho faz. Já viu um bebezinho respirando? A barriguinha dele sobe e desce, né? Então é uma respiração muito mais ampla. Quando o seu corpo apresenta essas emoções intensas, ele pode entrar no modo combate ou fuga. Isto é, o sistema emocional tomando a dianteira. Toda vez que você fica ofegante por algum motivo, o seu sistema racional ele baixa, porque ele entende que você está correndo risco. Se você está correndo risco, o melhor sistema é o emocional, é o defesa mesmo. Então, se a sua respiração está ofegante, tenta controlar a sua respiração para que o racional tome a dianteira. Senão, todo o seu sistema mais primitivo, essa resposta mais ativa do sistema simpático, esse sistema automático, que envia adrenalina para as glândulas suprarrenais, aumentando o batimento cardíaco, sudorese, enfim, todo esse sistema vai desencadear e aí você vai mais uma vez entrar nesse ciclo completamente direcionado pelo seu sistema emocional. Então, teve dificuldade na respiração? Respire. Pesquise depois essa respiração diafragmática. Quando nós respiramos de forma mais profunda e uniforme, você vai permanecer mais calmo, você vai oxigenar melhor todo o seu corpo, inclusive o seu cérebro. Isso vai levar o seu organismo a fazer com que essa área do cérebro, que é o pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento, pelo estímulo ao longo prazo, que ele tome a dianteira de novo. Então a respiração realmente, contar até 10 e respirar, tem que respirar corretamente, tá? Não adianta falar, eu vou respirar. Se você tem essa respiração mais torácica, essa parte de cima aqui, essa respiração vai te causar mais estresse. Então treine depois, pesquise a respiração diafragmática. Resumindo, coloque uma mão no tórax, outra no abdômen, aqui no finalzinho do externo desse osso, aqui embaixo, e a mão aqui em cima. Se quando você respirar profundamente, essa mão de cima subir mais, você está respirando errado. A mão que tem que mexer mais é a mão de baixo, aqui do abdômen, ó. Encheu a barriguinha e murchou. Encheu e murchou. Então, esta mão aqui precisa mexer mais que esta. Se você faz essa respiração, legal. Essa respiração vai te acalmar, ok? Treine quando você for dormir, deita na cama, coloca a mão e treina, tá? Isso é um resumo da respiração diafragmática, mas depois você pesquisa mais. É preciso, então, você acirrar a razão antes de acatar, por exemplo, aquela compulsão, seja comida, seja o que for. E claro, você precisa pensar nos teus propósitos nesse momento, ok? Qual é o meu propósito de verdade? Utilize a visualização, isso é uma dica incrível também. Uma experiência visual, ela pode ser incrivelmente relaxante, pode ajudar diversas pessoas a controlar as respostas emocionais imediatas, tá? Então, domine isso, domine, treine a visualização. Você
visualizar mesmo, tá? Pode fechar os olhos e visualizar uma cena que você gosta, um lugar que você gosta. Percebe que nós estamos de novo focando numa outra coisa? Quando você faz isso, a sua razão ocupa o lugar e a emoção dá uma diminuidinha. E aí a chance que você tem de assumir a dianteira. Utilize as submodalidades. Fechou os olhos, está imaginando? Imagine o cheiro que vai estar nesse lugar, as cores, a textura. Quando você faz isso, o teu cérebro ele é obrigado a pensar mais, a refletir mais, e aí esse sistema racional toma a dianteira. Já uma das últimas dicas, tá? Reconheça e desafie as ideias negativas que surgem por conta das emoções. Então, teve uma emoção, vai surgir uma distorção aqui, tá? Você precisa reconhecer e desafiar esse pensamento distorcido. Tá, aqui eu indico a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvidar desse pensamento ou dessa emoção, criticá-lo e trazer um novo pensamento, uma nova emoção no lugar. Tá bom, gente? Uma última dica, coloque no papel. Se você está sentindo isso com frequência, escreva, crie um diário. Gente, diário é incrível para o desenvolvimento humano. Mas de maneira especial, diário mesmo, sabe? Um caderninho. É muito melhor do que fazer aqui no celular. E por quê? Já está provado que toda vez que você usa papel e caneta, você utiliza muito mais o seu cérebro. Eles, com um equipamento de PET scan, mediram uma pessoa utilizando papel e caneta e outra digitando no computador. Aquela que usou papel e caneta utiliza muito mais áreas do cérebro. Então ela tem muito mais chance de acreditar naquilo que ela está fazendo, de se comprometer, de prestar mais atenção, do que aquela que simplesmente está usando o computador. Tá bom? Gente, estas dicas foram dicas muito simples, mas eu acredito que pode realmente fazer a diferença na tua vida se você praticar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais algumas perguntas. Alguém está falando da respiração diafragmática? Deixa eu ver quem é. Técnicas de canto... Cadê? Fugiu. Andréia, né? Técnicas de canto auxiliam na respiração diafragmática. Verdade, isso mesmo, Andréia. Perfeito. Agora, se você não for muito bom para cantar, como eu, treina a diafragmática. Pode ser que você até melhore, né? Controlando melhor o diafragma, você desenvolva até melhor o canto também. Gente, você gostou? Gostou desse conteúdo? É um conteúdo incrível realmente. Poucas pessoas têm noção, têm entendimento sobre isso. Só o fato de você saber que isso existe, eu garanto, naquela hora que você estiver no quilão e aquele monte de alimento gostoso, aquele torresmão estiver na sua frente, você vai se recordar de alguma dessas dicas que eu passei para você. E talvez com muito mais tranquilidade e facilidade, você vai utilizar isso a seu favor. Ah, César, mas tem hora que eu quero comer o torresmo. É isso mesmo. Ué, você precisa ter as gratificações, tudo bem. Agora, se toda vez você querer comer o torresminho, tem alguma coisa errada. Tá bom? Gente, gratidão imensa. Mais uma vez foi uma honra compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Se você não compartilhou, compartilhe. Faça com que mais pessoas entrem em contato com isso. Você quer ajudar as pessoas? Compartilhe essa live também, ok? Faça com que esse conteúdo seja ouvido por muito mais pessoas e que muito mais pessoas percebam o valor de tudo isso e utilize e tenha aí suas vidas melhoradas. Um pouquinho só que seja por dia, um pouquinho só que seja por semana, a gente chega lá, tá bom? Gente, gratidão imensa. Foi um prazer estar mais uma vez com você. Dê um abraço aí nas pessoas que são importantes para você, talvez aquelas que estão na tua casa agora. Este é o momento que você tem que permitir que o sistema emocional fale mais alto que o sistema racional. Tá vendo? Tem momentos que ele pode dominar. Não todos, senão você não vai chegar onde você quer chegar. Forte abraço. Um grande beijo. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem alguma coisa? Cadê? Peraí que tem mais uma... O que ele colocou aqui? Eu não tô vendo. Lê aí para mim, por favor. Pode ler. Peraí, gente, só um minutinho. E como entrar em contato com você para maiores informações e aprendizado? Ô, meu caro, muito obrigado. Gente, simples. Pode ser aqui por mensagem, pode ser pelo meu perfil pessoal. É só mandar ali uma mensagem box. Ou pelo meu telefone 11 96365 0695. Tem o WhatsApp, fica fácil da gente conversar por lá também, tá bom? Grande abraço, um beijo, gratidão imensa. Mais uma vez insisto, abrace as pessoas e diga para elas o quanto elas são importantes para você. Deixa o sistema emocional também agir vez ou outra. Seja no mínimo muito feliz. Até mais, numa próxima oportunidade.
Forte abraço. O casamento é como um pacto de duas almas e de dois corações, que se unem num propósito de caminhar, de vencer e de serem imensamente felizes juntos. Não consiste na fácil união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Casamento não é um nome, é um verbo. Não é algo que você tem, é algo que você faz. É a forma como você ama cada dia a pessoa que também escolheu ficar do teu lado. Baseado em amor e revestido de perdão, tem tudo para ser duradouro. É a união de duas pessoas diferentes que se completam por um amor semelhante. Se lutar pelo seu casamento for a sua escolha, um final feliz será o seu destino. Fotografe com quem sabe registrar tudo isso. Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. Olá, tudo bem com você? Espero, torço e vibro para que você esteja ótimo. Eu sou César Fialho, do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Muitas pessoas se perguntam, será possível motivar outras pessoas? Podemos cair na tentação de querer motivar o outro a partir dos meus motivos. Isso não dará certo. Mas se eu conhecer quais são os motivos que impulsionam as outras pessoas a alcançarem resultados, é possível sim conduzir e implementar para que os outros alcancem a motivação. Sendo assim, conheça e saiba mais de todas as palestras, treinamentos e cursos do Insight, Instituto de Empoderamento Humano.